Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje é dia da gente falar sobre metrologia, né? Então a gente está aqui numa sequência de aulas falando sobre GDT, as tolerâncias geométricas. Eu sei que muita gente gosta, muita gente odeia falar desse assunto. Esse é um assunto muito famoso dentro das metrologias, principalmente para quem trabalha aí na metal mecânica, e acaba sendo até um divisor de águas com relação à carreira, porque quem aprende sobre GDT costuma também abrir ali os seus horizontes com relação ao crescimento de carreira e também até aprender outras coisas que são muito bacanas dentro do laboratório. E a gente já teve algumas aulas, tá? Então a gente já falou lá na primeira aula sobre o que é o GDT, como que ele pode te ajudar, o que ele traz de benefício para a tua empresa. A gente falou também sobre o quadro de tolerâncias, falamos sobre as tolerâncias de forma, né? Então paralelismo, planicidade, angularidade, circularidade, cilindricidade, né? Então falamos sobre os 4 erros de forma. Falamos sobre os erros de localização, né? Então posição real, concentricidade e simetria. Falamos na aula passada sobre os erros de orientação, angularidade, perpendicularidade e paralelismo, e hoje nós vamos falar sobre os erros de batimento, tá? Então isso é muito bacana. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder acessar a nossa playlist e fazer aí, acompanhar o nosso curso completo desde a primeira aula, tá? É um mini curso onde a gente quer te dar aí uma visão inicial sobre o que é o GDT, tudo bem? Bom, o que a gente tem aqui, galera? A gente vai falar então de tolerâncias de batimento, e na aula passada a gente relembrou que existem erros que eles estão dentro dos outros. Como assim? Quando eu olho o erro de forma, planicidade, circularidade, retilineidade e cilindricidade, esses 4 eles estão dentro de todos os outros erros, porque eles são erros primários. É muito difícil você tirar eles dali. Então, e é assim que tem que ser mesmo. Eles fazem parte dos outros erros. A gente entendeu que eles vão afetar os erros de localização, eles vão afetar os erros também de orientação. Quando a gente chega no erro de batimento, a ideia aqui é mais ou menos a seguinte, galera. Imagina que eu vou pegar todos esses efeitos, tá? Então eu vou pegar todos esses efeitos de erros diferentes e vou medir o efeito final, ou seja, a peça com todos aqueles problemas, localização, forma e orientação, as 3 coisas juntas, quando a peça gira. Tudo bem? Então, eu vou fazer isso quando a peça está girando. Tá? Então, o batimento só faz sentido quando a peça está girando. Ok? Primeira coisa importante. E aí tem algumas questões que você precisa levar em consideração, galera. Primeiro, tá falando aqui de um erro que chega a ser grosseiro, ok? Chega a ser grosseiro. Porém, eu já vi mais de uma vez o pessoal falando sobre, já vi metrologista velho falando sobre isso. Não existe, gráfico que eu vou dizer, não existe batimento quando você tem eixos excêntricos. Ah, Lucas, mas eu consigo descontar. Não existe batimento em eixos excêntricos. Uma condição de existência para batimento é que você tenha o elemento medido, como a gente tem aqui nesse exemplinho. Olha, vou até voltar aqui. Você tem um elemento medido, esse diâmetro menor, com relação ao diâmetro maior. Os dois têm que estar concêntricos, o que quer dizer que eles têm que estar no mesmo eixo, no mesmo centro. Tudo bem? Por que isso é importante, Lucas? Por que eu não posso fazer isso num eixo excêntrico? Por conta do seguinte: o erro de localização, ele deve fazer parte do batimento. Ah, Lucas, mas eu quero visualizar isso num eixo que é excêntrico, em corpos excêntricos, um virabrequim, por exemplo. Tem como fazer isso? O caminho para fazer isso não é batimento. É lógico que você consegue enxergar esses erros de outra forma, mas seria muito trabalhoso até você tentar fazer isso por batimento. Você teria que fazer umas contas bem malucas para separar esse erro em localização e forma e orientação, remover, zerando essa localização e dessa forma considerar um batimento que você nem tem total certeza se é o batimento real, entendeu? Então, não pensa dessa forma, isso não funciona desse jeito, tudo bem? Porém, existem outras estratégias muito mais fáceis com as quais você consegue garantir esse tipo de situação. Então, aguenta a emoção, você que pensa em medir batimento em elementos excêntricos, não faça por batimento. Não faça por batimento. Reforço porque eu já vi muitas vezes o pessoal falando sobre isso. Eu trabalhava numa empresa onde trabalhei
quase 9 anos aí, se eu não me engano foi isso, mas nem lembro mais. Enfim, trabalhei quase 9 anos em uma empresa que basicamente só trabalhava com eixos excêntricos. E eu via lá uma galera velha de casa falando sobre medir batimento no eixo excêntrico. Isso não existe. Tá? Primeira vez que eu ouvi isso, eu até achei que fosse um teste quando eu entrei na empresa, achei um absurdo. Mas enfim, depois eu comecei a perceber que várias pessoas têm essa dúvida. Tá? E aí o que acontece? Batimento, galera, ele é dividido de duas formas diferentes. A gente pode ter duas óticas diferentes para agrupar os batimentos. Tá? Você pode ter a ótica com relação à direção da medição e também a ótica com relação à amostragem dos seus pontos. Como assim, Lucas? Você pode ter uma medição que é contra o diâmetro, vou mostrar isso daqui a pouco, e um que é contra a face. E qualquer um dos dois, ele pode ser feito em uma única seção, um círculo, ou pegando toda aquela superfície, tá? Seria uma medição mais totalitária, tudo bem? Então, e você pode brincar com isso daqui formando nomes diferentes para os seus batimentos. A gente vai ver como é que isso é indicado, cada uma das 4 opções. Tá? Você tem, quando você mede um contra o diâmetro e a medição é circular, né, apenas uma seção de medição, você está falando de batimento circular radial. Quando você está falando de medição de contra o diâmetro, só que pegando todo o cilindro de medição, né, então qual que é a diferença? No primeiro passo é como se eu pegasse só uma fatia. O circular ele pega uma fatia só. O batimento total radial, ele vai pegar o elemento inteiro, ele vai pegar o cilindro inteiro. Essa é a diferença. A gente vai ver uma apresentação dos dois aqui, tá? E você também pode fazer essa medição pela face, que seria o que a gente chama de batimento axial ou lateral. Os dois nomes estão corretos, tá? Muita gente usa o batimento lateral e para quem trabalha em multinacional é muito comum você ouvir o nome axial, que vem de eixo, né? Axis em inglês. Então, por isso, esse nome é mais comum quando você trabalha nas multinacionais e esse daqui é mais comum quando você trabalha em empresas nacionais. Tudo bem? Mas os dois são a mesma coisa. Então você também pode fazer ele como uma seção, onde ele vira batimento circular axial ou circular lateral, ou você pode também fazer ele ali numa estratégia de medição superfície toda. E dessa forma ele vai virar batimento total axial ou total lateral. Tudo bem? Ótimo. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Vamos aprender aqui primeiro sobre batimento radial, ok? Como é que fica batimento radial? Batimento radial, galera, é o seguinte, ele vai ser medido contra o eixo, tá? Então ele vai ser apresentado, olha, dessa forma. Primeiro, ele tem uma setinha. Isso aqui é porque é um batimento circular, ou seja, ele vai medir apenas uma faixa. Você pode fazer várias medições, mas elas devem ser calculadas separadamente. E você vai ter uma tolerância e, novamente, uma referência. Você pode ter uma ou duas referências para batimentos, tá? Não faz sentido sem referências, não faz sentido com 3 referências, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai girar essa parte, né? Você vai girar a peça pela sua referência e vai colocar um relógio para fazer a medição do que você tem de desvio nessa outra superfície, que é a superfície medida. Máquinas tridimensionais conseguem fazer isso por meio de cálculo. Então você mediria a sua referência e depois você mediria ali seu elemento medido e ele vai conseguir fazer essas comparações para você. Você também pode fazer isso com vários outros instrumentos, como por exemplo um circularímetro, que é ótimo para medir batimentos. Tá? E aí como é que funciona essa estratégia? Então, se você tiver um batimento, ok? Nessa mesma estrutura aqui, olha. Agora eu mudei um pouquinho a peça. Eu tenho a referência e o diâmetro menor, ok? E aí percebe que dessa vez meu batimento está sendo apresentado na face. Isso daqui é um batimento axial lateral. Então qual que é a diferença dos dois? No radial eu estava medindo em cima do diâmetro. Então eu vou colocar o relógio nessa superfície aqui, girar a peça e fazer a medição. Agora, no axial, eu vou colocar o relógio aqui na face e vou fazer a medição. Tudo bem? Qual que é a diferença dos dois? Pensa no seguinte, imagina quando você leva o seu carro para fazer alinhamento e balanceamento. Né? Então, uma coisa, se você ergueu o seu carro, girou a roda, né? E ele fez um movimento assim, né? Não sei se dá para vocês verem aqui na minha câmera, mas se você viu a roda ela balançando nesse sentido, como se ela estivesse girando torta,
Isso seria batimento radial, tudo bem? Agora, batimento axial, desculpa. Se ele faz um movimento ali da falha de alinhamento, você está tendo batimento axial. Por quê? Você está percebendo isso na face ali desse pneu, na face da roda. Agora, se quando você fez esse giro, você percebeu que ela girou como se ela tivesse excêntrica, né, girando fora de centro, então você vai ter um batimento radial, tudo bem? Então essa é a diferença ali mais clara dos dois, tá? A medição dos dois é muito parecida, só vai mudar aqui a posição onde você vai apoiar o seu relógio para fazer a leitura, tá? Então, batimento circular, você vai fazer sempre a medição em uma única seção do seu produto. Quando você pensa, né, em batimento, nesse conceito em si, como que isso funciona com relação à tolerância? Se você está fazendo a medição em cima de um círculo, perceba que eu vou ter aqui, olha, essa parte achurada, né, ela simboliza onde a peça vai estar fixa para que você faça esse giro, ok? E aí você vai fazer uma única seção, como se fosse uma circularidade, só que com a peça girando. E o que vai acontecer? Todos os efeitos de localização, de forma e de orientação, eles vão gerar efeito no que você vai ler ali com o seu relógio, tá? Então os três estão gerando efeito ao mesmo tempo. E aí você vai avaliar quanto que você tem de desvio, como se fosse uma circularidade, só que com esse movimento e essa referência. Então toma cuidado. Lembra que eu falei lá na aula de erros de forma que você não compara com referência? Tem gente que vai ser teimoso e vai tentar medir, por exemplo, uma circularidade usando referência. O que vai acontecer? Você vai transformar aquela circularidade em um batimento fazendo isso. E quando você faz isso, você vai aumentar bastante o erro que você está observando. Você vai começar a reprovar peça boa. Eu já vi muitas vezes laboratórios fazendo isso. Então toma cuidado. Para você não errar, lembra, você sempre vai seguir aquilo que está em desenho com relação a dados, tá? E uma coisa muito importante para você que trabalha com máquina tridimensional é, você tem suas referências de máquina, suas referências de movimentação, isso é uma coisa, e você tem uma outra coisa totalmente diferente, que são as suas referências de tolerância, ok? Toda peça, ela tem seu sistema de coordenadas geral e ela tem seu sistema de coordenadas para cada cota de GDT, para cada tolerância geométrica que você tem no seu desenho, tá? Então toma cuidado, leve isso em consideração. Eu vejo muito a galera errando isso. Eu sempre falo sobre isso, tanto no treinamento de GDT, quanto no treinamento de programação de máquinas tridimensionais, tá? Inclusive, se você precisar de programação de máquina tridimensional para a tua empresa, a gente pode ir até a tua empresa fazer treinamento com seus produtos, com a sua equipe direto na tua máquina, e ainda a gente faz uma revisão em toda a estrutura que você tem no laboratório para a utilização da sua máquina, para te alertar de qualquer risco que você possa ter com relação à manutenção, para evitar aqueles custos que a gente não gosta, como por exemplo a limpeza do sistema pneumático, que vai para lá de R$14.000 para você fazer além da calibração necessária. Então, se você quiser, entre em contato com a gente, só acessar nosso site aqui e falar com a gente pode ir até a tua empresa em qualquer canto do Brasil, tudo bem? Mas, bom, o que acontece? Nessa estrutura, você vai fazer então essa medição, vai fazer essa comparação, e esse cara aqui, eu adoro ele, tá? Por quê? Porque o batimento, ele tem um efeito muito prático. Então ele é muito mais interessante, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião, eu achei muito mais interessante do que os outros erros. Lógico que cada um deles tem a sua aplicação. Porém, aqui você está fazendo uma comparação muito, muito fiel àquilo que vai realmente ter durante o trabalho do seu produto, tá? Então, quando que eu vou usar batimento, Lucas? Principalmente quando eu tenho uma peça que trabalha rotando, né? Uma peça que trabalha girando, uma peça rotativa. Aí faz sentido eu ter batimento no meu produto. Se eu tenho uma peça estacionária, mesmo que ela seja circular, aí não faz sentido batimento no meu produto. Faz sentido? Então, sempre a definição de dados, a definição de tolerâncias geométricas tem muito a ver com a aplicação. A gente falou isso lá na primeira aula. O GDT, ele tem como propósito prover uma forma de tolerância do seu produto que seja mais perto da realidade, da aplicação daquele produto em si. Tudo bem? Então, erro de forma. Se for radial, é desse jeito que a gente vai analisar. Ah, Lucas, e se for axial circular? É a mesma coisa, não muda nada. A gente vai ter a mesma estrutura, porém, feita sobre a face. E a tolerância, ao invés dela ser um círculo, ela vira um plano. Então é como se eu estivesse fazendo a mesma coisa, só que no formato de planicidade. Também com a peça apoiada,
também com a peça girando. Tudo bem? Batimento total. Então, percebe que a diferença de indicação, que agora ao invés de uma setinha, como a gente tinha antes, então antes eu tinha uma setinha, agora eu vou ter duas setinhas, mas todo o resto continua exatamente igual. E o que isso quer dizer, galera? Quer dizer o seguinte, que quando eu for fazer essa medição, ao invés de eu fazer uma única seção, eu vou medir o eixo inteiro e vou aplicar como se fosse uma cilindricidade, tá? Então vai virar uma cilindricidade nessa medição que faz que você tenha um efeito analisando todo o elemento de uma vez só, tá? Então é uma aplicação muito bacana para quando você tem um eixo que trabalha, por exemplo, girando dentro de uma bucha ou coisa do tipo, porque dessa forma você consegue visualizar exatamente quais são os principais pontos ali onde você poderia ter desgaste maior, poderia ter maior atrito, aquecimento, ruído e mais um monte de outras coisas. Beleza, galera? Ficou claro como é que fica essa questão de batimentos? Se não ficou dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer o possível para te responder da melhor forma possível. E sempre dedico um tempo aqui para responder os comentários nas segundas-feiras, tá? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre erros de perfil. Eu fico por aqui, até nossa próxima aula.